meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui novamente para orar com você, para trazer uma palavra que Deus tocou muito forte no meu coração. Eu tenho certeza, irmãos, vai ser uma bênção hoje. Você que tem acompanhado aqui as orações, você sabe que eu não falo de religião, eu falo apenas do nosso Senhor Jesus Cristo, eu falo apenas da palavra de Deus, porque foi essa palavra que mudou a minha vida e ela tem poder para mudar a sua vida também. Tá bom? Jesus ele disse que nós devemos examinar as Escrituras, porque são elas que falam dele e são elas que revelam o plano de salvação de Deus para cada um de nós. Então, irmãos, eu vou ler uma passagem muito interessante que mostra que Jesus conhece os nossos pensamentos. Eu até fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre a oração em pensamento, oração em silêncio. Será que Deus escuta? Eu vou te mostrar exatamente sobre isso aqui na Palavra de Deus, tá bom? E antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias, às 5 horas da manhã, eu tenho feito a oração da manhã e 8 horas da noite, a oração da noite. E tem sido maravilhoso. E também às 4 horas da tarde eu tenho colocado sempre um vídeo variado com uma mensagem de fé para te fortalecer. Então faz o seguinte, clique no botão que está aqui abaixo do vídeo, inscreva-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber os vídeos assim que eu colocar, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Mateus capítulo 9, o versículo 2 em diante. Preste muita atenção, diz assim: Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês estão pensando maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Glória a Deus. Irmãos, na passagem de Lucas, que fala sobre a mesma passagem aqui de Mateus, diz que esse paralítico ele foi carregado por 4 amigos que tiveram que descer do terraço porque toda a multidão estava ali em volta da casa onde Jesus estava. E Jesus viu a fé daqueles homens e daquele paralítico e ele disse: Fique tranquilo. Aqueles homens que se achavam superiores, eles começaram a dizer que Jesus estava blasfemando. Só que o que é interessante aqui no versículo 4, que diz assim, conhecendo Jesus os seus pensamentos. Irmãos, Jesus conhece os nossos pensamentos. E Jesus sabia que aqueles homens estavam: Levanta-te e anda. E Jesus disse: para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus que está aqui na terra, eu digo a você, paralítico, levante e ande. E naquele momento aquele jovem se levantou e as pessoas ficaram maravilhadas. Irmãos, Jesus sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe quando nós pensamos, ainda que a palavra nem chegue na nossa língua, Ele já conhece a intenção do nosso coração. E isso pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. Porque se você guarda pensamentos negativos, se você fica maquinando o mal, maquinando o pecado na sua mente, você deve se arrepender dos seus pecados. Jesus sabe tudo a seu respeito. Imagine se você pudesse saber o que vai acontecer no futuro. Pense comigo. Imagine se você soubesse quem será o próximo presidente do Brasil. Imagine se você soubesse qual ação na Bolsa de Valor vai subir. Irmãos, eu tenho certeza que se nós soubéssemos do futuro, as nossas decisões hoje mudariam bastante. Eu fico imaginando que se nós soubéssemos os tipos de pessoas que vão surgir no nosso caminho, muitas pessoas a gente rejeitaria, a gente não ia querer nem amizade, porque a gente sabe que lá na frente essas pessoas iriam nos trair, iriam nos magoar. Então, irmãos, saber do futuro faz toda a diferença. O problema é que nenhum de nós sabe do futuro, só Jesus sabe. Só Jesus conhece a intenção de cada coração. E quando nós vemos Jesus caminhando aqui na terra, a gente percebe uma coisa, que Jesus parece que Ele escolhia os perdedores. Jesus escolhia aquele tipo de gente que aos olhos das pessoas não iam dar em nada. Irmãos, quando eu olho para a minha vida, eu penso da mesma forma. Quantas vezes eu pensei, o que será que Deus quer de mim? Por que Deus me escolheu? Tantas pessoas melhores para Deus escolher. Mas, irmãos, Deus conhece o futuro. Ele sabe quem é você lá na frente.
Ele sabe as decisões que você vai tomar. E Jesus sabia, quando ele escolheu os discípulos, o tipo de pessoas que eles seriam. E é por isso que Jesus, quando ele escolhe alguém, ele não baseia no valor que a pessoa tem diante das pessoas. Ele se baseia no amor, ele se baseia na graça. Ele acredita em nós, mesmo quando nós não acreditamos em nós mesmos. Amém? E eu quero ler mais uma passagem. Jesus está a pouco de ser crucificado, há pouco tempo, e mesmo assim ele se preocupava com os discípulos. Porque Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aqui nós vemos Jesus dizendo para os discípulos, mas principalmente para Pedro. Ele disse o seguinte: olha, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Ou seja, Satanás queria tentar eles para ver se eles realmente estariam firmados com Jesus. Mas Jesus disse: Pedro, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, olha que interessante. Jesus, ele já sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Jesus já sabia que Pedro iria cair, que Pedro iria fraquejar, se acovardar. Então, Jesus disse para ele: olha, eu estou orando já desde já, porque a sua fé vai ser abalada. Você vai ser testado na sua fé, mas eu já orei por você. E quando você se converter de verdade, quando você se firmar, você vai fortalecer os seus irmãos. Olha que coisa linda, meus irmãos. Deus não somente conhece o futuro, mas Ele tem planos para mim e para você, para o nosso futuro. A Bíblia diz em Jeremias 29:11: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, Deus tem planos de paz, planos de bênção para cada um de nós. Ele deseja nos dar um fim abençoado. E é por isso que quando nós somos tentados, provados, nós devemos perseverar, nós devemos buscar ao Senhor, porque é depois da provação e da tentação que vem a vitória. Eu costumo dizer o seguinte: o diabo dá tudo de mão beijada, mas Deus só dá depois de ter a nossa fé provada. Irmãos, se vocês querem viver as promessas de Deus, vocês têm que perseverar. Vocês não podem retroceder. Não abandone os caminhos de Deus, porque Deus já sabe tudo a seu respeito. E o que é interessante, Deus não se assusta, Ele não se admira com seus talentos, porque foi Ele que te deu, mas Ele também não se assusta quando Ele vê você fazendo coisas terríveis, pecados que você morre de vergonha de dizer, porque Deus já sabe tudo a seu respeito e Ele deseja te perdoar. Ele deseja que quando você cair, você se refugie no Senhor, você busque mais a Deus. Eu sei que quando a gente erra, a gente fica com vergonha, a gente se sente indigno do amor de Deus, mas é nessa hora que a gente tem que se aproximar dele, crendo que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Então o inimigo, ele quer o quê? Ele quer que quando você caia, que você se afaste totalmente de Deus, que você não busque se reconciliar com Ele, porque o inimigo sabe que se você buscar o Senhor, Ele vai te perdoar, Ele não vai tacar pedras em você, Ele não vai te acusar, Ele vai te oferecer graça e misericórdia. Amém? Se você tem gostado dessa mensagem, deixa aqui nos comentários, escreva assim: nossa, Deus falou comigo poderosamente, eu creio que foi para mim, pastor, essa palavra. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que Deus tem feito grandes coisas, mas nós não podemos retroceder. O apóstolo Paulo disse: nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam até receber a coroa da vitória. Amém? Irmãos, eu sei que ser tentado é muito ruim, passar por provações é terrível, mas irmãos, nós temos a promessa de que o Senhor, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos dar a válvula de escape. Basta que a gente busque ao Senhor de todo o coração. E por isso agora eu quero orar por você, eu quero clamar ao Senhor pela tua vida. Eu creio que o Senhor mais uma vez vai te perdoar. Ele vai perdoar os teus pecados. Ele pode curar as tuas dores, pode curar o seu corpo físico, a sua mente, as suas emoções. Deus é um Deus que cura. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tenho certeza, Ele está aqui entre nós, Ele está dentro de nós e Ele vai ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Amém? Fecha os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e desde já Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido a nossa força, o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa salvação.
Ó Jesus, eu te agradeço porque o Senhor tem perdoado os meus pecados, o Senhor tem demonstrado misericórdia, principalmente quando eu me sinto mais sujo dos homens, principalmente quando eu me sinto mais pecador de todos. Jesus, se não fosse o teu sangue derramado ali na cruz, não haveria salvação, não haveria esperança para o meu futuro. Mas quando o Senhor perdoava alguém enquanto esteve aqui na terra, é porque o Senhor já sabia que o Senhor iria pagar o preço por aquela pessoa. Ó Jesus, eu creio que o Senhor derramou o teu sangue, foi um alto preço por mim e pelos meus irmãos. E eu creio, Senhor, que não vai ser em vão. O teu sacrifício valeu a pena, porque hoje muitos estão voltando para os teus caminhos. Este homem e esta mulher estão ouvindo esta oração pela primeira vez e eles se sentiram tocados. Pai, ajuda eles, Pai, a permanecer firmes nessa corrente de fé, nessa corrente de oração, que eles não venham retroceder, mas que eles venham avançar na caminhada, que eles venham buscar o refúgio no Senhor dia após dia e que o Senhor derrame, Pai, do Teu Espírito Santo. Esta pessoa que está entregando a vida dela para Ti hoje, ó Jesus, a Tua palavra diz que existe alegria no céu por um pecador que se arrepende, alegria entre os anjos, Pai, porque tudo que o Senhor espera é um coração quebrantado, assim como o coração de Pedro, que mesmo tendo negado vergonhosamente, ele se arrependeu amargamente, ele clamou a Tua misericórdia e o Senhor o perdoou. Pai, nós não queremos ser como Judas, que também errou, que também traiu Jesus, mas ele não se arrependeu, não foi encontrado no coração dele o arrependimento e por isso o diabo destruiu a vida dele. Senhor, nós não somos desses, Pai, nós somos filhos do Senhor. O Senhor já colocou o Teu Espírito Santo dentro de nós e nós cremos, meu Deus, que o Senhor não vai nos abandonar. Senhor, nos ajude a permanecer firmes nessa corrente de oração, porque nós queremos estar mais próximos de Ti, dia após dia. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos, como é bom orar, não é verdade? A gente acalma, a gente muda a nossa frequência, né? Porque muitas vezes estamos tão atribulados, tão angustiados, ansiosos. E é importante a gente separar esse momento de oração. Por isso agora eu peço que você compartilhe. E caso você ainda não faz parte da Jornada da Fé, é um movimento que eu criei aqui na internet, onde você vai se fortalecer com os livros digitais que eu escrevi. São 3 livros que você vai ler pela manhã ou antes de dormir e eles vão transformar a sua vida. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos a palavra de Deus e a gente se sente confuso, a gente se sente frustrado e muitas vezes a gente não sabe o que fazer para agradar a Deus, não é verdade? Por isso, nestes 3 livros que eu escrevi, eu te mostro passo a passo como você vai ter um momento de comunhão com Deus, como você vai aprender a prosperar em todas as áreas da sua vida. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo para você clicar, www.jornadadafé.com.br. Clique no link aqui abaixo, vai lá e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Deus te abençoe, eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.